Enquanto a conversa fluía, Aureliano sentiu uma nova determinação brotar dentro dele. Ele não precisava ser Zélio. Ele poderia ser Aureliano, um comediante que trazia sua própria verdade ao palco. E com essa revelação, a pressão que antes o esmagava começou a se dissipar, dando lugar a uma esperança renovada. O festival se aproximava e, em vez de temer o que estava por vir, Aureliano começou a ansiar por isso. Afinal, talvez o verdadeiro riso estivesse escondido nas pequenas verdades que ele poderia compartilhar com o mundo. Prata Verde vibrava com uma energia contagiante, como se cada esquina e rua sussurrasse segredos de risadas e aplausos. As luzes multicoloridas dos letreiros pulsavam em um ritmo frenético, refletindo a excitação que pairava no ar. O festival de humor, o ápice do ano, estava prestes a começar, e com ele uma onda de expectativa invadia a cidade. Comediantes de todos os estilos, desde os veteranos até os novatos como Aureliano, se preparavam para competir pela atenção e aplausos do público. Era um verdadeiro espetáculo, onde o riso se tornava a moeda mais preciosa. Para Aureliano, essa atmosfera era ao mesmo tempo eletrizante e aterradora. Sentia-se como um peixe fora d'água, cercado por rivais carismáticos que pareciam ter nascido para brilhar nos palcos. Cada risada que ecoava ao seu redor era um lembrete constante de suas inseguranças. Enquanto os outros comediantes trocavam piadas e gargalhadas, Aureliano lutava contra um turbilhão de dúvidas. Perguntava-se se realmente possuía o que era necessário para se destacar em um ambiente tão competitivo. A pressão era palpável, e a comparação incessante com Zélio Cernum, o rei das palhaçadas, tornava tudo ainda mais desafiador. A dualidade do riso manifestava-se intensamente em Prata Verde. O humor, que deveria ser uma forma de cura, muitas vezes transformava-se em uma arma afiada. Aureliano observava como alguns comediantes utilizavam o riso para conectar-se com o público, enquanto outros, como Zélio, manipulavam as emoções da plateia para garantir sua própria vitória. Essa reflexão sobre o poder do humor fazia Aureliano questionar sua própria autenticidade. Ele desejava fazer as pessoas rirem, mas não à custa de sua essência. Era um dilema que o consumia, e a cidade, com sua energia contagiante, parecia pressioná-lo a encontrar uma resposta. As interações entre os comediantes e o público criavam um clima de expectativa que pulsava no ar. Cada ensaio, cada conversa casual, carregava uma tensão palpável. Aureliano percebeu que, apesar de suas inseguranças, havia algo que o motivava a aprimorar seu ato. Começou a entender que a competição não era apenas uma batalha de risadas, mas uma luta por reconhecimento e autenticidade. A cidade de Prata Verde, com sua atmosfera vibrante, servia como um espelho refletindo suas lutas internas. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, Aureliano cruzou com outros aspirantes a comediantes. Cada um deles trazia consigo uma história única, uma perspectiva distinta sobre o que significava fazer rir. Ele viu como o humor poderia ser uma ferramenta poderosa de conexão, capaz de unir pessoas de diferentes origens e experiências. No entanto, também percebeu que essa mesma ferramenta poderia ferir, dependendo de como era utilizada. Essa dualidade tornava-se cada vez mais evidente à medida que o festival se aproximava. Aureliano recordava momentos em que o riso havia sido um bálsamo para suas próprias feridas. Pensou em como o humor o ajudara a enfrentar os desafios da vida, mas agora, diante da pressão do festival, esse mesmo humor parecia distante. Precisava encontrar uma maneira de se reconectar com essa parte de si mesmo, de usar o riso não apenas como uma defesa, mas como uma forma de expressão genuína. Com o festival se aproximando, Aureliano sentiu a necessidade de se preparar. Começou a escrever novas piadas, explorando temas que ressoavam com suas experiências pessoais. A cidade de Prata Verde, com suas luzes brilhantes e risadas ecoantes, tornou-se uma fonte de inspiração. Cada esquina, cada rosto que passava, trazia consigo uma nova ideia, uma nova perspectiva. Aureliano começou a entender que a verdadeira essência do humor não estava apenas em fazer as pessoas rirem, mas em criar uma conexão significativa com elas. O clima de expectativa crescia à medida que o festival se aproximava. Aureliano sabia que enfrentaria desafios, mas também sentia uma chama de esperança acender dentro dele.
A cidade, com sua energia pulsante, o encorajava a abraçar sua autenticidade. Estava determinado a se apresentar de forma genuína, a usar o humor como uma ponte para se conectar com o público, e não como uma barreira. Assim, a jornada de Aureliano em Prata Verde estava apenas começando, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. No pequeno bar de Prata Verde, a expectativa pairava no ar como um balão prestes a estourar. Prestes a se transformar em risadas ou silêncios constrangedores. Aureliano Bardini, nervoso, observava as mesas lotadas, onde cada rosto era banhado pela luz suave das velas, refletindo uma curiosidade inquieta e uma ansiedade palpável. Ele tinha plena consciência de que a presença de Zélio Cernum, o rei das palhaçadas, tornava aquele encontro ainda mais significativo. Para Aureliano, Zélio não era apenas um rival. Ele representava tudo o que ele aspirava a ser e, ao mesmo tempo, tudo o que temia se tornar. Quando Zélio fez sua entrada triunfal, o bar pareceu silenciar por um breve momento, como se o tempo tivesse congelado. Ele caminhou com uma confiança contagiante, um sorriso largo iluminando seu rosto, cumprimentando os frequentadores com acenos e piadas rápidas. Aureliano sentiu seu coração acelerar, um turbilhão de admiração e insegurança inundando seu peito. Zélio era tudo o que Aureliano desejava, carismático, destemido e, acima de tudo, adorado pelo público. Mas essa mesma admiração logo se transformou em um sentimento de vulnerabilidade. O que ele poderia oferecer em comparação a alguém tão grandioso? Ah, se não é o nosso aspirante a comediante! Zélio exclamou, sua voz ecoando com um tom provocativo. Aureliano, meu amigo, você ainda está tentando encontrar sua voz? Ou será que já desistiu de vez? As palavras dele eram como facas afiadas, cortando a delicada confiança que Aureliano tentava construir. A plateia ao redor riu, e Aureliano se sentiu exposto, como se todos os seus medos mais profundos estivessem sendo revelados em um único instante. Estou apenas ensaiando para o festival, Aureliano respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. E você? O que tem feito além de enganar o público com suas artimanhas? A resposta saiu mais ácida do que pretendia, mas Aureliano não podia deixar que Zélio o desestabilizasse. A tensão entre os dois era palpável. Um duelo silencioso que prometia muito mais do que simples palavras. Zélio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, meu caro, você ainda não entendeu. O humor é uma arte, e toda arte precisa de um pouco de improviso. Ele piscou, como se tivesse compartilhado um segredo. O que você chama de artimanhas é apenas estratégia, e acredite, no mundo do entretenimento vencer é tudo. Aureliano sentiu um frio na espinha. As palavras de Zélio ressoavam como um eco de suas próprias inseguranças. O que ele tinha a oferecer era genuíno, mas isso seria suficiente para conquistar o público em um mundo onde a superficialidade reinava? Enquanto a conversa continuava, Aureliano percebeu que Zélio não era apenas um rival. Ele era um símbolo de tudo o que estava errado no mundo do humor. O rei das palhaçadas não se importava com a autenticidade, apenas com o aplauso. E isso o deixava ainda mais determinado a provar que era possível fazer rir sem sacrificar a essência. A luta de Aureliano por reconhecimento e autenticidade estava apenas começando, e ele não poderia permitir que Zélio o desviasse de seu caminho. Ao final da noite, enquanto Zélio se afastava, cercado por admiradores, Aureliano ficou parado, refletindo sobre o que havia aprendido. Ele sabia que precisava enfrentar Zélio, não apenas no palco, mas dentro de si mesmo. A batalha pela autenticidade não seria fácil, mas ele estava pronto para lutar. Com um novo senso de determinação, Aureliano decidiu que não se deixaria abalar por Zélio ou por qualquer outra pessoa. Ele iria buscar seu lugar no mundo do humor, não como uma cópia, mas como uma versão verdadeira de si mesmo. O capítulo terminou com a promessa de um confronto iminente, deixando Aureliano com a certeza de que a jornada pela aceitação e reconhecimento seria repleta de desafios. Mas agora, mais do que nunca, ele estava disposto a enfrentá-los. O riso poderia ser uma arma, mas também poderia ser um caminho para a cura.
e Aureliano estava prestes a descobrir o poder que a autenticidade poderia ter em sua vida e carreira. Continua,